Olá pessoal, tudo bem com você? Qual fórmula eu uso para separar texto no Excel? Bom, eu vou trazer uma situação de um dos nossos alunos do curso de Excel Online, onde tem um problemão, isso mesmo. E nesse problemão a gente vai mostrar algumas soluções de como que você pode criar uma fórmula que separe o texto quando você tiver tudo dentro de uma única célula. Vamos entender isso na prática? Planilha na tela! Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho dos recursos que a gente tem no Excel para criar uma fórmula que separe o texto, né? Vamos mostrar a situação lá que o nosso aluno tem. O nosso aluno tem esse tipo de situação aqui, ó. Ele tem uma informação de WhatsApp que depois ele copia o texto e lança no Excel, só que fica assim, ó. E aí ele precisa separar essas informações de texto em colunas para organizar a tabela do modo que ele precisa, ok? Então ele precisa do nome, ele precisa do CPF, mas veja quantos caracteres nós temos aqui. Tem diversos caracteres, tem espaço, tem barra, tem colchetes, tem ponto, tem traço, enfim, tem diversos conteúdos aqui dentro dessa célula. Como que a gente separa esse texto? Você vai aprender aqui comigo. Só que para isso, pessoal, a gente vai ver primeiro a planilha 1, a 2, a 3, a 4, para você ver as usabilidades práticas que a gente tem dentro do Excel, ok? Então o primeiro recurso que a gente quer falar para você é o texto para colunas. Então olha só, eu tenho esse texto aqui, ó. Como que eu vou colocar ele separado? Olha que bacana. Selecionei ele, texto para colunas. Eu vou pegar a opção delimitado, porque eu estou delimitando o texto por um caractere, um tipo de caractere. Eu vou avançar, vou vir aqui, ó, em outros, e vou colocar aqui o pipe, ok? Aí eu vou avançar, ó. Aí ele está perguntando o tipo de dado, eu posso colocar, eu vou deixar assim, sem nenhum problema. Entretanto, eu vou falar, ó, você vai colocar aqui nessa célula do lado, ó, no C3. Eu vou dar um concluir. O que que ele fez? Ele separou o texto, olha só. Caramba, professor, então eu consigo? Consegue. Isso não é uma fórmula, mas sim um recurso. Esse recurso você vai utilizar quando? Quando você tem ali delimitadores, né? Quando você tem delimitadores, você consegue utilizar ele e fazer essa separação do texto. Mas existe uma fórmula? Existe, a gente vai ver fórmula sim. Agora olha só, existe um outro recurso que é o preenchimento relâmpago, que eu acho que é o mais fácil que a gente tem. Olha só, vou escrever aqui, ó, SP, ok? Ó. Vou selecionar um intervalo onde eu quero que ele coloque ali, por exemplo, a localidade, e vou dar um Ctrl E. Ctrl E é a tecla de atalho para o preenchimento relâmpago. Veja que ele separou. Vou colocar o 500 aqui, ó. O primeiro valor, vou selecionar, Ctrl E. O que que ele fez? Separou também, professor? Separou. Vamos colocar aqui, ó, Alex da Silva. Vou selecionar, Ctrl E, também separou, professor, separou. Bacana, né? Então o preenchimento relâmpago é um outro recurso. Então veja que sem usar fórmula nem nada, o que que eu consegui? Eu consegui utilizar recursos do Excel. Recursos como texto para colunas e o preenchimento relâmpago te possibilitam essa usabilidade prática, de você separar o texto. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje estou trazendo dicas e até uma situação real de nosso aluno do curso de Excel Online em separar textos em células no Excel. Como que a gente faz isso? É isso que a gente está mostrando. Mas você quer aprender mais? Se tornar um verdadeiro expert em Excel? Criar novas oportunidades? Que tal conhecer o nosso curso? O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodeexcelonline.com. Faz o seguinte, quando visitar o site, conversa com a equipe no chat de atendimento. Pergunta lá, oi, tudo bem? Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom que é uma oferta exclusiva que a gente pode estar ofertando a você que está acompanhando esse vídeo aqui no nosso YouTube, no nosso canal. É a primeira vez que no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, vamos na planilha 3. E agora a gente vai falar de uso de funções. A primeira função que eu vou falar para você é o dividir texto, que está presente na versão do Excel 365. Então se eu colocar aqui, ó, dividir texto, ele quer saber o texto que está nessa célula,
E qual que é o delimitador? O delimitador que eu vou utilizar, ó, é esse carinha aqui, ó, o pipe. Tudo bem? Fecho, vou dar Enter, acabou de separar. Se eu clicasse e arrastasse, prontinho. Acabei de separar as informações que a gente ali precisava. Que no caso era, ó lá, a localidade, o valor e depois o nome. Bacana, né? Então essa função é presente no Excel 365. Mas professor, eu não tenho Excel 365. Você não tem? Se você não tiver, fique tranquilo, fique tranquila, que nós temos outras usabilidades. Por exemplo, tá vendo o SP aqui, ó? O SP é um conteúdo que está à esquerda. Então se eu usar a função esquerda, vou clicar no texto, ponto e vírgula 2, ele vai pegar os dois primeiros caracteres contando a partir da esquerda. Olha só, trouxe o SP. Vou clicar, ó, bonitinho, prontinho. Vamos lá. Vamos pegar o 500 aqui, o número, tá bom? Então lá, SP 1, 2, 3, 4, 5, então a posição 6. Então se eu pegasse este texto, olha só, vou clicar aqui no texto. Qual a posição inicial? 6. Número de caracteres? 3. Acabei de trazer o 500. Vou clicar duas vezes, prontinho. Então este texto também me permite, ok? Mas e o outro, o Alex ali da Silva? Esse Alex da Silva também poderia utilizar o mesmo conceito. Já que aqui nós fizemos a posição 6, olha só, então a posição 6 contou aqui, né? Ó. Então, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a posição 12. Então, olha lá, ó, igual este texto. Vou clicar aqui, ó, posição 12, número de caracteres, eu vou colocar 100, tá bom? Olha só, clico duas vezes, prontinho. Acabei de fazer a usabilidade prática. Mas vamos fazer a suposição. Michel, aqui eu tenho 5 mil. 5 mil não, vamos colocar aqui, ó, 50 mil. Veio o pipe. E agora? Existem outras funções no Excel que a gente pode utilizar para fazer esse tipo também de tratamento, tá? Ou posso, por exemplo, utilizar a função localizar, para localizar o caractere que a gente deseja, ok? Então, como ficaria? Vou clicar aqui, ó. Vamos usar, ó, substituir. Aí eu vou colocar o texto, ó. Qual que é o texto, né? O texto que a gente quer aqui vai ser esse cara mesmo, ó, da fórmula. O texto antigo, eu quero que ele me remova, ó, o pipe, tudo bem? Ponto e vírgula, o texto novo, aspas vazias, assim. Vou dar um Enter, veja que ele removeu. Ao clicar duas vezes, prontinho. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, olha só, acabou de fazer o tratamento. Mas nem tudo são flores. Imagine que aqui eu vou colocar, ó, um número bem maior. Puxa, professor, e aí? E aí que entra o uso de outras funções. Tudo vai depender, pessoal, do que você tem de informação aqui com o teu conhecimento para resolver esse tipo de situação. Tudo bem? Aqui nós poderemos utilizar a função localizar para localizar o caractere que a gente deseja para assim fazer a extração devida, tá bom? Mas vamos agora para a situação real. Eu mostrei diversas dicas, diversas usabilidades. Imagine agora que você precisa aqui, ó, extrair o nome. De todas as opções ali, pessoal, eu vou mostrar a mais fácil. Eu vou colocar Luana Santos Prates. Vou selecionar aqui, Ctrl E. Que bruxaria, não é bruxaria? É o uso do preenchimento relâmpago. Eu vou digitar o outro CPF que nós temos. Vou vir aqui, ó, selecionar, Ctrl E, prontinho. Professor, e aquele alfa lá? Também tem que ter uma coluna dele, ó, alfa, teste. Vou selecionar, Ctrl E, eu consigo ordenar do modo que eu preciso a informação. Bacana, né? E você pensando que, por exemplo, utilizaria aqui diversas funções? Sim, pode ser que seja necessário o uso de outras funções do Excel, com recursos que eu mostrei anteriormente. Por quê? Porque tudo depende da versão. Versões muito antigas de Excel não vão ter o recurso de preenchimento relâmpago. E aí você não vai conseguir fazer esse tipo de extração.
Tem outros recursos também, por exemplo, eu poderia até utilizar o Power Query, mas todo mundo tem o Power Query? Dependendo da versão não. Versões muito antigas não possuem o recurso. Por isso que eu mostrei diversas soluções, diversas funções que a gente tem e recursos que a gente tem na mão em como separar o texto e como resolver esse problema do nosso aluno lá do curso de Excel Online em separar textos dentro de uma célula. E assim organizar a tabela do modo que ele precisa. Se você tiver o recurso de preenchimento relâmpago, dê preferência, porque ele vai facilitar e muito a usabilidade prática e a produtividade nas suas planilhas. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Esse foi o conteúdo de hoje. Faz o seguinte, vai lá na área de comentários, deixa um comentário lá sobre essas fórmulas e essa situação sobre o que a gente trouxe a vocês. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.